Esse capítulo 2 é o menor capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. É o menor capítulo. É o menor capítulo. Tem só 15 versículos. Mas é, talvez não, com certeza, o capítulo com maior dificuldade de interpretação. Mas vamos a esse texto. Prato cheio para os feministas, prato cheio para quem odeia a palavra, tenta relativizar, tenta combater a palavra de Deus. Pois bem, Paulo aqui, a partir já do versículo 1, pode colocar aqui na projeção, ou acompanhe melhor na sua Bíblia, anote, porque quando você anota, você memoriza com mais facilidade. Paulo aqui, exortando a todos nós, para que tenhamos a prática de súplicas, orações e intercessões. Não vou falar dessas três coisas, são três coisas diferentes, mas só para aguçar a sua curiosidade, você pode anotar e pesquisar em casa. Mas são três coisas diferentes: súplicas, orações e intercessões. E ações de graças também, 4 coisas na verdade, em favor de todos os homens. Certo é que Paulo está, aqui nesse versículo 1 já, dizendo que isso deve ser uma prática. Diga comigo, prática. É interessante porque algumas pessoas fazem uso de oração, por exemplo, mas elas fazem uso da oração apenas quando o negócio aperta. Elas fazem uso de oração apenas quando as portas se fecham. Elas fazem uso da oração apenas quando a enfermidade chega, quando o levante vem. Elas fazem uso da oração apenas quando alguma coisa difícil acontece, as finanças apertam. Aí, Deus, se tu existe, mas aqui Paulo está dizendo, antes de tudo, vos exorto que se use a prática, súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de alguns? Não, em favor de todos os homens. Versículo 2, esse capítulo 2, diz assim: em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos em vida tranquila e mansa, com toda a piedade. A Bíblia, ela é um livro de alinhamento, de direção, porque se nós deixarmos pelas palavras esse século, nós vamos simplesmente orar pelos nossos amigos, né? Porque se divulga, se aconselha, olha, não ande com esse tipo de gente, não se relacione com esse tipo de gente. Eu sou águia, esse é galinha, eu não ando com ele. E claro que tem colegas, tem amigos e tem alianças, 3 coisas diferentes. Mas nós devemos orar. Você pode não andar, mas nós devemos orar por todos os homens. Orar pelos reis, orar pelas autoridades em geral, né? Aqui em Portugal, por exemplo, nós precisamos orar pelo senhor presidente, senhor Marcelo Rebelo, precisamos orar pelo primeiro-ministro também, pelas autoridades constituídas, pelos parlamentares, precisamos orar por eles, né? Nós estamos em Portugal, precisamos orar pelas autoridades do país em que residimos. Há brasileiros aqui também, e a nossa missão também é orar por Lula. Nós precisamos orar pelo Lula também. Goste você ou não. Eu sei que muita gente tem dificuldade, e eu entendo você, eu também tenho, mas eu preciso orar. Quando o Lula caiu da última vez, penso que foi da última, né? Pronto, não foi a única, né? Ele certamente caiu outras vezes também. Mas quando ele caiu agora, teve um sangramento, teve gente torcendo para que ele morresse, para que ele entrasse em coma, para que piorasse, para que se agravasse a situação dele. Crentes não agem assim, não agem assim. Eu sei que alguns não vão gostar, e eu também não gosto, não sou petista e nunca penso ser, nunca vou ser, mas nós precisamos orar. E no domingo passado, eu preguei isso aqui domingo de manhã, e tinha aqui um jovem português, ele veio domingo passado, hoje de manhã ele voltou de novo, e hoje de manhã ele aceitou Jesus como Salvador. Foi uma maravilha. Aí no final da mensagem diz: pastor, pastor, eu gostei do que... Não sei falar o português, tá bom? Estou aqui 8 anos, mas não sei. Aquela parte ali de orar pelas autoridades, eu não concordo com a autoridade do meu país, eu não oro por eles. Aí eu falei, porque nós devemos orar para que Deus os traga ao arrependimento, ok? Para que eles se arrependam do que fazem, seja corrupção, seja maus caminhos, seja perversidade pessoal, transgressão, toda sorte de pecado, mas devemos orar pelas autoridades e não amaldiçoá-las. Não, Jesus não nos diz para fazermos isso, não temos autoridade para fazermos isso, somos cristãos e devemos orar por todos os homens, fazendo uso da prática da oração. Paulo aqui está ajustando Timóteo, está ensinando Timóteo como conduzir a liturgia do culto. Essa oração aqui, que vai falar do versículo 1
até o versículo 8, é a oração em público. Oração em público. Por isso que eu tenho falado na reunião de obreiros, eu tenho falado na reunião dos líderes e células, sempre que nós estamos juntos, que a gente precisa colocar as pessoas não crentes nas nossas orações. Nos clamores que fazemos, nós precisamos colocar as pessoas não crentes, porque é para isso que nós somos chamados, orar por todos os homens. Por quê? Porque Deus deseja a salvação de todos os homens. Versículo 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus não quer salvar só os bonzinhos, ok? Deus não quer salvar só os certinhos. Deus não quer salvar só os engravatadinhos, apesar que os engravatadinhos às vezes são os piorzinhos, né? Deus não quer salvar só esses certinhos. Deus veio para os perdidos, as ovelhas perdidas mesmo. O filho pródigo, ele veio para a dracma perdida. Ele veio exatamente para estes. E interessante porque esse aqui era um desafio para a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso estava debaixo do Império Romano. E vocês sabem quem foi o Império Romano. O Império Romano subjugou as nações, maltratou os judeus, maltratou os cristãos, matou inclusive muitos dos nossos irmãos cristãos. E Paulo aqui está dizendo: orem pelos seus inimigos, orem pelas autoridades constituídas, porque queiram vocês ou não, são autoridades constituídas por Deus. Como assim, pastor? Deus quem constitui essa autoridade? Nenhuma autoridade está na terra sem que seja da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que é da vontade diretiva de Deus, eu estou dizendo que é da vontade permissiva de Deus. Como Saul, por exemplo, a vontade de Deus não era Saul, mas foi da vontade permissiva de Deus. Então é uma autoridade constituída por Deus e não se deve combater a ponto de querer o mal, a ponto de amaldiçoar. É claro que a gente não concorda, eu preciso dar uma pausa aqui e falar um pouquinho mais sobre isso. A gente não concorda e não tem que concordar com tudo mesmo, né? Mas até a dose da nossa discordância, ela tem que ser controlada. Porque se ela não for controlada, de remédio ela passa para veneno. A diferença do remédio para o veneno é exatamente a porção da dose. É claro também que existem os parlamentares, né? Os parlamentares que vão para as redes sociais e falam, e todo dia falam contra o governo opositor. Por quê? Porque eles são chamados para isso mesmo, colocados pelo povo como representantes do povo, são parlamentares, né? A palavra parlamentar já diz, de falar, eles têm imunidade parlamentar. Versículo 5 a seguir diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, sem exceção. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, Paulo está dizendo, eu fui designado para isto, para ser pregador e apóstolo, mestre de quem? Dos judeus? Não, dos gentios. Ou seja, o povo de Israel achava que Deus veio só para eles, mas aí veio a graça, se tornou abrangente a todos os homens. Por isso o apóstolo dos gentios é conhecido Paulo. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, ou sem discussões. Então, o que Paulo aqui está ensinando Timóteo, o jovem pastor Timóteo, para que, consequentemente, ele ensinasse a toda a igreja, é que nós devemos orar pelas nossas autoridades, e que essa oração ela tem que sair daqui de dentro do nosso coração, mas ela também tem que ser coerente com as nossas obras. Por isso a Bíblia diz assim, levantando as mãos. Mãos fala de obras, mãos fala de ação, né? Com as mãos se revida, com as mãos se ataca, com as mãos se pratica violência. E aqui está dizendo que as mãos devem ser santas. Será que você pode levantar as mãos e orar pelas autoridades? Não precisa levantar agora não, é só aqui parte da ministração. Você pode levantar as suas mãos e as suas mãos ter coerência com aquilo que diz o seu coração, ou não, né? Será que é coerente? É coerente o que você expressa por atitude e o que você tem por intenção? Porque, veja bem, quando Deus ouve alguém orar, você sabia que Deus não olha só para o coração? Deus também olha para as mãos. Quando Deus ouve uma oração, grave isso, quando Deus ouve uma oração, alguém orando, pedindo qualquer coisa, Deus não ouve só o seu coração,
Deus olha também para as tuas mãos. Metaforicamente eu estou dizendo, Deus olha também para as suas mãos. Sabia? Olha o que diz a Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 15 diz assim: quando estenderes as suas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda que multipliquem as suas orações, eu não as ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Então as pessoas querem orar com o coração, falar palavras com o coração, mas as mãos estão cheias de sangue. São pessoas injustas. Dizem que amam, mas as mãos estão cheias de sangue. Outro texto aqui que eu posso citar é Davi. Davi, por exemplo, quando chegou o tempo de ser construído o templo de Salomão, né, que talvez fosse para Davi construir, a Bíblia diz que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Por que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? Apesar de Davi ter tudo nas mãos, todos os materiais, ouro, prata, pedras preciosas, por que Deus não permitiu? Deus disse assim: Davi, você não vai construir o templo, o seu filho Salomão vai construir o templo. Por que, Deus? Porque as tuas mãos, Davi, estão cheias de sangue. Então, o que o seu coração diz tem que ser coerente com o que as suas mãos expressam. Agora vamos ao versículo 9, que é a segunda parte do capítulo 2, e aqui nós vamos se deter um pouco mais. Esta é a segunda parte do capítulo 2. O capítulo 2 está dividido em duas partes, versículo 1 ao versículo 8, que fala da oração, conforme nós já lemos, e agora o versículo 9, até o último versículo, que é o versículo 15, vai falar das mulheres. As mulheres, por favor, mulheres, prestem atenção, para vocês não me baterem lá fora, tá bom? Preste bastante atenção. Versículo 9, diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. O que Paulo está dizendo? Antes da gente dizer o que Paulo está dizendo, deixa eu até tomar uma água aqui antes de ir. Olha só, muitas pessoas, muitas igrejas, por assim dizer, usam esse versículo para dizer que a mulher, ela não pode se embelezar, que a mulher não pode se maquiar, que a mulher não pode cortar o cabelo. Talvez você conheça igrejas que têm esse costume, e não tem problema nenhum ter esse costume, o problema é dizer que isso está na Bíblia, só isso. O problema está aí, dizer que está na Bíblia, quando não está, né? Agora, se tem esse costume, pronto, cada um tem o costume que quer, mas não dá para dizer que está na Bíblia, não é, essas coisas. Mas eles usam esse versículo, por exemplo, para dizer que a mulher não pode se ataviar, que a mulher não pode se trajar, que a mulher não pode se embelezar, que a mulher não pode passar um batom, que a mulher não pode... Como que é? Pestanas, que a mulher não pode fazer isso. A Bíblia não diz isso nesse versículo. A Bíblia diz que as mulheres devem se ataviar, ou seja, devem fazer, né? A palavra ataviar vem do grego cosmel, que significa cosmético. Então a mulher, ela pode se ataviar, porém com modéstia e bom senso. E no começo do versículo, em traje decente. Então a mulher pode, na verdade deve, né? Deve. Deus o livre se a minha mulher não se arruma. Graças a Deus que ela se porta muito bem com relação a isso. Mas com traje decente, com modéstia, com bom senso. Quem é que não gosta de modéstia? Quem é que não gosta de bom senso? Não é? Às vezes não, sempre, o menos é mais. Tem pessoas que chegam todas empiriquitadas, né? Parece tão bonito para a pessoa, mas para quem vê não é tanto. Por quê? Porque o menos às vezes é mais. O que acontecia aqui? As mulheres, elas estavam mesmo abusando. Era ouro por todo lado, eram mulheres ricas, mulheres com muitas posses, mulheres poderosas, ouro em todos os dedos. A orelha, faltava espaço para colocar mais brincos de ouro e prata e pedras preciosas. E na igreja isso ficava um tanto estranho, porque nem todos tinham essa condição. Tinham mulheres que se sentiam acanhadas, porque havia ali uma desigualdade muito grande. Umas tinham de mais, outras tinham de menos. E Paulo aqui está dizendo que haja decência. É claro que a decência, isso é muito relativo, isso é conforme a cultura. O que é decente na nossa cultura, não era decente na cultura de lá. O que é decente na cultura de cá, desse contexto, talvez não seja o nosso caso. Com certeza não é o nosso caso. Mas Paulo aqui, ele diz para que haja decência. As mulheres se embelezavam tanto, elas se empiriquitavam
tanto, era com ouros nas mãos, nas orelhas, no cabelo, eu já vou falar sobre isso, que não era uma recomendação de Paulo apenas. Até os não crentes achavam estranho. Não é uma coisa da Bíblia, não é o machismo de Paulo. Não, não é isso. A Bíblia não é machista, nós vamos falar disso. Não, era uma coisa que até os não crentes achavam estranho. Por exemplo, há um historiador chamado Juvenal, um historiador greco-romano. Olha o que esse historiador diz. Tão importante é o negócio do embelezamento, tão numerosos são os níveis dos cabelos e os andares empilhados sobre a cabeça. Pensa aí, irmão. Pensa nesse penteado, cheio de andar, igual aquele bolo antigo, lembra aquele bolo antigo? Tão numerosos são os níveis dos cabelos e andares empilhados sobre o outro na cabeça. Preciso um pouquinho de retorno aqui. Não há nada mais intolerável do que uma mulher rica. Olha, quem está falando isso? Esse historiador chamado Juvenal. Não há nada mais intolerável do que uma mulher rica. E esse Juvenal aqui não é pastor. Esse Juvenal aqui não é nem crente. Ele era só um historiador da época. Eu estou falando para vocês que isso não é coisa de tradicional, de radical, de evangélico. Não, isso é coisa da época. Nem os outros achavam interessante, achavam deselegante, achavam uma coisa fora da modéstia, fora do bom senso. Aí tem um outro historiador, agora esse já é cristão, chamado Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria disse assim: nem sequer tocam as suas cabeças, por medo de despentear seus cabelos, e ao dormir era um pesadelo a elas, com medo de despentear durante a noite. Essas mulheres idolatravam o cabelo, os andares em cima da cabeça. Por isso que Paulo diz nesse versículo que elas não deveriam usar cabeleira frisada e com ouro. Por quê? Porque esses andares na cabeça tinham uma estrutura por meio de fios de ouro. Fios de ouro. Era uma coisa absurda, que os crentes e os não crentes achavam um exagero. Imagine, uma mulher entra aqui na igreja com uma cabeleira dessa, né? Com esses andares em cima da cabeça. Quem está atrás? Como que vai me ver, irmãos? Como que vai me ver? Né? Aí eu digo, quem quer aceitar Jesus? A mulher vem na frente e a gente vai, não dá nem para orar com imposição de mãos. Ela não deixa, vai arrepiar o cabelo. Não dá. Então, o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é a modéstia, o bom senso. E nós devemos ser equilibrados nas nossas vestes. E não apenas as mulheres, é claro, homens também. Homens que usam assim umas calças tão justinhas, né? Usam assim umas camisinhas tão justinhas que dá para ver até o biquinho do peito aqui, né? Dá vontade de ir lá e dar um apertão, dar um beliscão. Então, homens também precisam tomar cuidado. A sociedade, na verdade, diz assim, ó, o problema não é de quem usa, o problema não é meu, não, o problema é você que vê. Não, o problema é de quem usa também. O problema não é só os olhos de quem vê, o problema também é o corpo de quem decide usar. Se o problema fosse só os olhos de quem vê, nós ficaríamos só com aquele versículo de Jesus de Mateus. Se você teve intenção impura ao olhar para uma mulher, no seu coração você já adulterou com ela. Mas não tem só esse versículo, tem esse outro versículo aqui, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que as mulheres devem se ataviar com decência, homens também, de modo geral. Mas há um contexto por que Paulo está aqui a enfatizar as mulheres, e nós vamos chegar lá. Pronto, vamos para o versículo 10. Vamos para o versículo 10. Versículo 10 diz, em contraste com o versículo 9, que as mulheres não devem perder o bom senso, perder a modéstia, em outras palavras, perder a elegância, porque menos é mais, muitas vezes. Versículo 10, porém com boas obras. Boas obras sem dúvida, deve ser expressivo, com toda a sua vontade, como ela quiser. Então pode se expressar de maneira como a pessoa bem desejar. Versículo 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Esse é um outro versículo que necessita de interpretação, que necessita-se ver o contexto, porque alguns olham para esse versículo, algumas igrejas olham para esse versículo, e tem pelo menos duas interpretações aqui. A primeira interpretação, a primeira visão é, olha, a mulher não pode pregar, a mulher não pode orar, a mulher não pode cantar, a mulher não pode profetizar,
a mulher não pode exercer ministério na igreja. Essa é a primeira interpretação, baseado nesse versículo. A mulher aprenda em silêncio. Eles entendem que essa proibição é uma proibição geral, que não era só para a igreja de Éfeso, mas era para a igreja de Éfeso, era para a igreja da Semeleiria, era para as igrejas da Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, enfim, era para todas as igrejas. Alguns pensam assim, que essa é uma proibição geral. Mas a segunda visão, a segunda interpretação, de que esta é uma proibição local. Essa é uma proibição local, considerando o contexto da época. Por que as mulheres devem ficar em silêncio e que esta não é uma proibição geral, mas uma proibição local? Por causa do costume da época. Vamos ao costume da época? Mas antes que a gente fale do costume da época, preste atenção na palavra. O versículo está aqui, versículo 11. A mulher aprenda, ou deve aprender, como está nesta tradução, deve aprender. Só pelo fato de você ler essa palavra aqui, aprender, as mulheres já tinham que levantar as mãos em pé para dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque aprender, as mulheres não aprendiam, as mulheres não eram ensinadas. Teve um rabino judeu que disse assim: se eu tivesse que ensinar a lei para uma mulher, eu preferia ter nascido morto. As mulheres não aprendiam. Se eu tivesse que ter nascido mulher, outro rabino disse a mesma coisa, com palavras um pouquinho diferentes, eu preferia ter nascido morto. Então a mulher não aprendia. Havia mesmo um preconceito, um machismo contra as mulheres. Os homens aprendiam. Os homens iam para as escolas da época. As mulheres não. E sabe quem começou a quebrar isso? Aquilo que esta sociedade chama de os machistas. Quem começou a quebrar isso foi o cristianismo. O cristianismo foi quem começou a quebrar o machismo na história. A partir de Jesus. Jesus veio e Jesus começou a ensinar as mulheres. Olha, isso até no judaísmo, os homens aprendiam numa sala, né? O rabino estava ali com todos os homens, lhe ouvindo, assentados, lhe ouvindo, e as mulheres estavam numa sala à parte, não podiam ouvir, não podiam aprender, achavam que elas, as mulheres, não eram merecedoras de ter conhecimento, não necessitava, era desperdício dar conhecimento a elas. O machismo da época tratava as mulheres assim. Chegou o cristianismo, chegou Jesus Cristo, e Jesus começou a ensinar as mulheres. Então, de maneira nenhuma, o cristianismo é machista. Quando você ouvir uma bobagem dessa, você tem que saber contrariar, você tem que saber dialogar, discutir, né, no bom sentido da palavra, com a pessoa. Você diga assim, foi Jesus quem começou a ensinar as mulheres, foi o cristianismo que começou a ensinar as mulheres. Por exemplo, a Bíblia nos fala de que Jesus ia na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, e era costume, as mulheres, apesar de Marta naquele momento ficar distraída, mas era costume das mulheres ficar aos pés de Jesus, aprendendo. Jesus passou a ensinar as mulheres. O outro dia, Jesus estava ensinando homens, porque era costume, ensinando homens. De repente, entra uma mulher com um vaso de alabastro, com um perfume caro dentro, um unguento, nardo puro, e essa mulher vem e derrama o seu vaso de alabastro aos pés de Jesus. E os discípulos, a Bíblia diz, que ficaram assim escandalizados. Como é que pode uma mulher vir aqui e o Senhor permitir que ela faça isso? E Jesus disse, deixai-a, deixai-a. E Jesus começou a ensinar, ou continuou a ensinar. O cristianismo quebrou o machismo. A partir de Jesus que isso começou a acontecer. Lembra do que eu disse? Que as mulheres não ficavam numa mesma sala de aula com os homens? Os homens ficavam na sala de aula, na verdade, as mulheres não. Pois a partir de Jesus as mulheres passaram a estar na mesma sala que os homens. Tanto que Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com seus discípulos, foi assunto aos céus, subiu, os discípulos ficaram sozinhos, mas o legado de Jesus de romper com o machismo ficou. O legado de Jesus de tratar bem as mulheres, de ensinar as mulheres, ficou. O legado de Jesus de estar numa sala com as mulheres, sem que houvesse uma parede de separação, ficou. Olha que legal. E está claro isso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 13, nos versículos 13 e 14.
O que diz aí? Atos capítulo 1, versículos 13 e 14. Eles estavam nesse texto, nessa referência bíblica, esperando o Espírito Santo descer. E os discípulos estavam esperando o Espírito Santo descer. E como que está o versículo? Vamos ler. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres. Entre elas Maria, mãe de Jesus, e 3 pontos. Sabe por quê? Esse foi um legado que Jesus deixou. Jesus subiu, mas os discípulos entenderam. As mulheres precisam estar no mesmo ambiente. As mulheres precisam ser ensinadas. As mulheres podem e devem estar juntas. Por isso que nós entendemos que esse versículo 11, se puder deixar aqui o versículo 11 do capítulo 2, que esse versículo 11 não é uma proibição geral, é uma proibição local, por causa do contexto da época. Mas o que estava acontecendo com as mulheres lá dessa época aqui? O que estava acontecendo com as mulheres da igreja de Éfeso? Vamos entender isso? O que estava acontecendo com essas mulheres? Olha, na igreja de Éfeso, segundo Atos, capítulo 19, versículo 19, a Bíblia diz que quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, houve muita conversão, inclusive de muitas mulheres, de muitos homens, de muita gente. Lá na cidade de Éfeso havia um templo, uma das 7 maravilhas do mundo, para vocês terem uma ideia, que é o templo da deusa Diana. E como que esse culto à deusa Diana era feito? Por meio de sacerdotisas. Então eram sacerdotisas que levavam o culto à deusa Diana. E essas mulheres eram, a palavra desse século, né, empoderadas. Essas mulheres eram mesmo poderosas, tinham voz e autoridade, tinham voz ativa na religião pagã, no templo da deusa Diana. Quando Paulo chegou no capítulo 19 de Atos, as pessoas começaram a se converter, e os seus livros de feitiçaria, de paganismo, eles levaram para a praça e começaram a queimar todos esses livros. Tinha um homem lá, no versículo 24, do capítulo 19 de Atos, que vendia miniaturas da deusa Diana, e ele passou a ter prejuízo financeiro. Tamanho foi o avivamento naquela cidade. Então muitas pessoas se converteram. Então estudiosos da Bíblia chegam à conclusão que muitas dessas sacerdotisas da deusa Diana também se converteram. E então essas mulheres poderosas, empoderadas, com voz ativa no paganismo, se converteram e chegaram na igreja e queriam continuar com voz ativa. Só que tem um princípio na igreja. Paulo está falando no capítulo 2 sobre a liturgia do culto, não é? Tem um princípio para a liturgia do culto. É que a gente deve chegar com calma, né? Todos que chegam no novo ambiente vão chegando devagar. Você não chega assim já pedindo oportunidade. Você não chega assim já pedindo para ser consagrado. Você vai adquirindo espaço, você vai adquirindo voz, né? Você vai adquirindo confiança. E essas mulheres, pelo que se percebe, eu vou ler versículos daqui a pouco, elas estavam sendo influenciadas por pessoas que queriam o mal da igreja, que queriam o mal de Paulo. Então, essas sacerdotisas, agora convertidas ao cristianismo, estavam perturbando a paz da igreja de Éfeso. Eu quero que vocês leiam comigo rapidamente, pode colocar aqui na projeção, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz assim, Paulo falando para Timóteo, né? Paulo, rejeita as fábulas profanas e os falatórios insanos. Ok, fica na primeira parte, por favor. Rejeita as fábulas profanas. Que tradução você está usando aqui, hein? E os falatórios dos insanos. Alguém tem uma tradução diferente aí? Qual que é? Meu Deus. Não. Fica em pé e vira lá para a igreja para eles ouvirem, Juliana. Vai lá. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. De velhas caducas. Que pesado, né? É que essa tradução aqui está muito carregada de eufemismo, né? Quiseram aliviar. Mas eu fui olhar no original, porque a tradução que eu tenho aqui diz assim, ó, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Paulo não foi nem um pouquinho politicamente correto. Paulo está com uma linguagem pesada aqui. E eu fui no original e é isso mesmo, velhas caducas. Velhas caducas. Ou seja, existiu na igreja. Eu estou falando de uma linguagem de outro povo, tá bem, irmãos? Nós estamos no Ocidente, eu estou falando de uma linguagem lá do Oriente. E de aproximadamente 2 anos atrás. Então não se escandalize com o que Paulo disse.
tá? O quê? O que eu falei? 2 anos não, 2000 anos atrás. Então, rejeita as fábulas profanas e as de velhas, ou velhas caducas. Eu olhei esse texto, olhei de novo, olhei outra vez, e fui para o original, e é isso mesmo, de velhas. Ou seja, não que toda velha seja caduca, claro que não. Deus o livre se minha mãe está aqui, ela me bate, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas existiam velhas caducas, velhas, mulheres com uma certa idade, que tinham voz ativa lá no templo da deusa Diana, e queriam na igreja também continuar com voz ativa, falando bobeiras, falando fábulas. O que são fábulas? São fantasias, coisas que não existem. E Paulo está dizendo a Timóteo: rejeita isso, Timóteo, rejeita essas mulheres, rejeita essas velhas caducas, rejeita isso, rejeita. Vamos ler outro versículo, agora para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Vocês lembram que eu falei no último domingo, que ministrei no capítulo 1 de 1 Timóteo? O que eu falei dos falsos mestres, né? Vocês lembram dos falsos mestres que eu falei no capítulo 1, no último domingo que eu falei disso? Então aqui, Paulo está dando uma ênfase aos falsos mestres, com esse versículo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, os falsos mestres. Irmãos, antes de eu terminar de ler esse versículo, como que você discerne um falso mestre? Um falso mestre, ele tem pelo menos 3 propósitos, tá? Um falso mestre, ele quer poder a todo custo, ele quer oportunidade a todo custo, ele quer subir no pedestal a todo custo, ele quer ser visto de toda forma, poder, sexo e dinheiro. Um falso mestre vai querer pelo menos essas 3 coisas. E aqui Paulo está dizendo: pois deste número são os que se introduzem em vossas casas, querem a vossa influência, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, o que o contexto nos mostra? Que esses falsos mestres do capítulo 1, que prejudicavam, que queriam tirar a essência do evangelho, queriam agregar ao evangelho circuncisão, queriam agregar ao evangelho festas judaicas. Eles não faziam só isso, não. Eles também iam nas casas dessas mulheres, talvez não, com certeza essas velhas caducas, né? Essas mulheres empoderadas, essas mulheres que tinham poder, essas mulheres ricas, essas mulheres com cabelos com degraus, cheias de ouro, com fios de ouro pendurando aquela estrutura, as mulheres super sensuais, extravasando com relação à sua vaidade. E esses falsos mestres diziam assim: não, você lá naquele templo você tinha voz ativa, lá você era tão poderosa, você tem que ser poderosa aqui também. Lá você falava, você tem que falar aqui também. Lá você tinha oportunidade, você tem que ter oportunidade aqui também. E aí, por isso a palavra de Paulo: as mulheres fiquem caladas na igreja. Paulo está dizendo então para as mulheres ficarem caladas por causa daquele contexto. Porque outro princípio aqui, que as mulheres devem ficar caladas, pelo simples fato de que elas não aprendiam ou não aprenderam. Nós sabemos disso, eu repito isso aqui direto: quem não se assenta para aprender não pode estar em pé para ensinar. O contexto aqui fala de mulheres, mas pode ser homens, pode ser jovens, pode ser adolescentes. Qualquer um que não aprende não pode ensinar. Então as mulheres, por esse motivo, porque não eram ensinadas e porque ainda estavam carregadas de, conforme diz o texto, carregadas de pecados, levadas de toda sorte de concupiscência, influenciadas pelos falsos mestres, falando coisas profanas e fábulas, elas não podiam falar, elas não deveriam falar, eram mulheres nécias. Aqui, e o versículo aí, agora voltando em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz, e a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Vamos falar um pouco dessa palavra? Poderíamos falar no próximo versículo, mas vamos falar já. O que é a submissão? É você estar junto da missão de um homem. O problema é que o feminismo colocou na cabeça da sociedade que submissão
é ser inferior. E não é ser inferior. Ser submissa não é ser inferior. É ser complementar. O feminismo, essa sociedade pós-moderna, está colocando goela abaixo, que é ser inferior. Não é inferioridade, é complementariedade. Ok? Desde o Gênesis, Deus disse que a mulher deve ser uma adjuntora. Em outras traduções, uma ajudadora. Ora, se o homem está precisando de ajuda, é porque não é o suficiente. Se o homem está precisando de ajuda, é porque ele não é o todo-poderoso. Se o homem está... E às vezes quem ajuda é mais capaz, é mais eficiente até do que quem está sendo ajudado. Ok? Digamos assim, que eu estou aqui mancando. Eu estou aqui, lutando para chegar até ali. Me ajuda! Ou seja, a pessoa que está me ajudando, ela não deve se sentir inferiorizada, menosprezada. Ela está me cumprimentando, ela está me ajudando, de fato. Salmo 54, verso 4, diz assim, foi Davi quem disse: eis que Deus é o meu adjuntor. O próprio Deus é adjuntor de Davi. Em outras traduções, eis que Deus é o meu ajudador. Está aqui, essa tradução. Então, quem ajuda não é inferior. Às vezes pode ter até mais bagagem, mais inteligência, mais capacidade, mais eficiência, que é o próprio Deus, claro. Deus é maior do que Davi. E Davi está dizendo: Deus é o meu ajudador, Deus é o meu adjuntor. Porém, o feminismo colocou goela abaixo que ser adjuntora é ser inferior, que ser adjuntora é algo ruim. Então vamos ao versículo 12 e complementaremos esse raciocínio do versículo 11. Versículo 12: e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade. Então, não permito que a mulher ensine. Eu já falei, só pode ensinar quem aprendeu. Não pode ensinar se a pessoa não aprendeu ainda. Elas talvez, provável que tinham acabado de aceitar a Cristo como Salvador. Não poderiam sentar em lugar de destaque, não poderiam receber oportunidade, não poderiam ter voz ativa como tinham no mundo outrora, lá no templo da deusa Diana. Então, Paulo está dizendo: não permito que mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Claro, mulher não pode exercer autoridade de homem. Mulher tem que exercer autoridade de mulher, não de homem. Homem tem uma autoridade, mulher tem outra autoridade. E aqui está dizendo: esteja, porém, em silêncio. Por quê? Porque não aprenderam, repito, estou sendo redundante, porque não aprenderam, então estejam em silêncio. Agora, a pergunta que não quer calar: a mulher pode exercer ministério? Olha o que diz a Bíblia responde, Lucas capítulo 2, versículo 36, e estava ali a profetisa Ana. Opa, ela era profetisa. Outro versículo, Atos capítulo 18, versículo 26, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila. Sabe quem era Priscila? Priscila era uma discipuladora. Priscila discipulou um dos maiores pregadores da Bíblia, por nome de Apolo. A Bíblia chama Apolo de um pregador eloquente. Apolo era um pregador eloquente, mas não tinha ainda conhecimento profundo. Era eloquente na sua superficialidade. Então Priscila trouxe Apolo para mais perto e lhe ensinou com mais profundidade a palavra de Deus. Era uma discipuladora. Atos capítulo 21, versículo 9. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Por que vocês estão rindo, irmãos? Olha, essas meninas profetizavam, as minhas ainda não profetizam, por enquanto só resmungam, mas elas vão profetizar. Romanos capítulo 16, versículo 1, diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Febe era uma outra mulher que foi recomendada por Paulo. Isso, Romanos 16, 1 e Romanos 16, 2, Paulo chama ela de cooperadora. Ou seja, Paulo está a recomendando para que coopere naquela igreja que estava em Roma. E agora, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5,
Paulo diz, mulheres que oram e profetizam. Eu vou repetir, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5 diz, mulheres que oram e profetizam. Por isso que nós entendemos que quando Paulo diz aos Efésios, as mulheres fiquem caladas, não é uma ordem geral, é uma ordem local. Porque ele está dizendo isso para Efésios. Porque o mesmo Paulo que diz para as mulheres em Efésios, fiquem caladas, é o mesmo Paulo que diz para as mulheres de Corinto, as mulheres que oram e profetizam. É o mesmo Paulo. Paulo não ia se contradizer. Paulo não ia dizer uma coisa em Efésios e outra coisa lá em Corinto. Paulo não ia dizer para as mulheres de Efésios fiquem caladas e as mulheres de Corinto, vocês podem orar e podem profetizar. Não faz sentido. É o mesmo Paulo, é o mesmo escritor, é o mesmo que escreveu a carta a Timóteo, é o mesmo que escreve a carta aos Coríntios. As mulheres que oram e profetizam, 1 Coríntios 11, 5. Então, a mulher pode exercer ministério? Pode. Pode. Esse texto de Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, não é uma proibição geral, é uma proibição local. Mas aí, a mulher pode, para ser mais profunda aqui na pergunta, né? A mulher pode ser pastora? Eu disse que a mulher pode exercer ministério. Eu disse que pode. A mulher pode ser pastora? Sim, pode ser pastora, ao lado do seu esposo, também exercendo o ministério. Assim como eu fui consagrado há um pouquinho de anos atrás, e a minha esposa foi consagrada ao meu lado, ela foi consagrada pastora. Nós não temos esse versículo, é bom que os que chegam pela primeira vez entendam, nós não temos esse versículo, ou estes versículos, com uma proibição geral. Não, como uma proibição local, para a igreja de Éfeso. E eu estou explicando por quê. No nosso ministério nós temos mulheres que pastoreiam, por exemplo. Então a mulher pode ser pastora? Sim, ao lado do seu esposo, obreiro. A mulher pode ser pastora? Sim, debaixo de uma supervisão, debaixo de cuidado. Essas pastoras, por exemplo, do nosso ministério que pastoreio, estão debaixo de um cuidado. Por quê? Porque a mulher foi chamada para ser cuidada. A mulher e o homem foi chamado para cuidar. Não adianta, irmãos, não adianta. Tem coisas que sou eu que resolvo aqui. Tem coisas que é ela que resolve. Coisas de arte, coisas de louvor, coisas de logística é com ela, nem passa por mim. Mas tem coisas que sou eu. Tem coisas que não entram na cabeça dela. E tem outras coisas que não entram na minha cabeça, não é? Nós nos cumprimentamos. Nós nos ajudamos. Nós estamos juntos, unidos. Deus tirou a mulher do lado. Do lado. Para mostrar que é para andar lado a lado. Para mostrar que é para andarem juntos. Não adianta. Nós precisamos entender que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Deus chamou homens para uma função e chamou mulheres com outra função, com outra missão. Nós somos diferentes. Essa sociedade está se perdendo porque tem coisas que é para homens fazer e mulheres querendo fazer. Quando eu cheguei na França aqui, a primeira vez, quando eu vim para a Europa para viver, eu fui tentar ficar na França. Só não consegui porque eu vi que lá era impossível a documentação. Quando eu cheguei lá, eu me assustei. Meu primeiro trabalho foi carregar umas pedras desse tamanho aqui, ó. E sabe por que eu me assustei? Porque tinha uma mulher lá trabalhando, carregando essas pedras. Tinha uma mulher, e a mulher não carregava pedra mais pesada que eu. Pronto. Mas tem coisas que não é para mulher, tem coisas que é para homem. Tem coisas que é para homem carregar, para homem fazer. Ok? Querem colocar, por exemplo, mulher em luta livre? Não dá. Querem colocar mulheres para fazer serviço de homem? Não dá, é pesado, ok? Então, cada um tem uma função. Há determinadas capacidades para mulheres e há determinadas capacidades para homens. Mulheres não aguentam determinadas pressões, inclusive psicológicas. A ciência prova isso. Homens aguentam, claro que tudo tem a sua exceção, né? Tem uns homens aí que, pelo amor de Deus, não é? Tudo tem a sua exceção, infelizmente. Mas o natural é que homens aguentam a pressão. Tem situações que é o homem que tem que segurar. Tem situações que é o homem que tem que liderar. O homem tem que mostrar o caminho. O homem tem que dar a direção. O homem tem que trazer a provisão. O homem tem que trazer a proteção. É o homem. Deus chamou o homem com essa responsabilidade. No começo os homens estavam dando glória quando eu li os versículos, né? Agora são as mulheres que estão dando glória. Olha só.
eu disse que eu já estou terminando, tá? Eu disse que o capítulo 2 de 1 Timóteo está em duas partes, do versículo 1 ao versículo 8. A segunda parte é do versículo 9 ao versículo 15, muito bem. E sabe o que está falando da primeira parte, versículo 1 ao versículo 8? Está falando do homem com o papel de orar. Não sei se vocês perceberam que ali está falando dos varões, levantem as mãos, sem ir e sem contexto. Vocês perceberam ou não? Pois é. Olha, vamos ler de novo? Vamos ler o versículo 8? Versículo 8 do capítulo 2. Diz aí, ó. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aí versículo 9. Da mesma sorte as mulheres. Ou seja, versículo 9 em contraste com o versículo 8. Fala das mulheres em contraste com o que diz acerca dos homens. Então, versículo 1 até o versículo 8, sabe o que está falando? Dos homens serem homens de oração. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o homem é o sacerdote do lar. E sacerdote, quem é o sacerdote? Vamos lá, quem é o sacerdote? Sacerdote é quem faz o caminho intermediário. O sacerdote no Antigo Testamento, ele levava o povo até a Deus. Ele levava o povo até Deus. Ele fazia a ligação, ele fazia o elo. O sacerdote tem que estar no meio, tem que estar entre Deus e a família, entre a família e Deus. Então, agora eu pergunto, como que o homem vai ser sacerdote do lar se ele não ora? Por isso que a Bíblia está dizendo, por isso que Paulo está dizendo, homens precisam ser homens de oração. Mas sinceramente, eu não conheço círculo de oração dos homens. Alguém já ouviu falar? Sabia que a gente tem que orar mais? Sabia que a responsabilidade de orar não é das mulheres, é nossa? Sabia que a responsabilidade de falar com Deus e trazer direção é para a gente? Sabe por quê? Porque nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos o sacerdote da nossa casa. Tem mulheres sobrecarregadas porque estão levando toda a espiritualidade da sua casa nos ombros. E não é para ser assim. É o homem que tem que conduzir a espiritualidade. É o homem que tem que trazer vida saudável espiritual para sua casa. É o homem que não pode deixar a peteca cair da arca da aliança dentro da sua casa. É o homem que tem que orar. Aí, o homem é o sacerdote do lar. Versículo 13. Aí fala da submissão da mulher, né? Submissão da mulher, que tem mais a ver com complementariedade do que com inferioridade. Claro, absolutamente. Versículo 13. Tem uma justificativa teológica. Porque primeiro foi formado Adão. Por que a palavra submissa? Eu já expliquei o que significa submissa. Por que a mulher precisa ser submissa ao homem? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e não ao contrário. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Quem chegou no mundo primeiro? E quem chega primeiro tem que cuidar. Quem chega primeiro tem que zelar. Eu disse no domingo retrasado, né? Lá no Brasil, pelo menos na minha cidade, tem muito terreno de invasão. Vocês conhecem isso? Terreno de invasão, as pessoas chegam e vão invadindo e constrói casa e coloca cerca e tal e diz é meu, né? E depois de um tempo acaba sendo mesmo, né? Pois bem, tem muito lá na minha cidade. Quem chega primeiro tem que cuidar. Quem chega primeiro tem que cercar. Quem chega primeiro tem que construir. Quem chega primeiro tem que zelar. Quem chega primeiro tem que carpinar. Quem chega primeiro tem que cortar, tem que podar. Quem chega primeiro? O homem chegou primeiro. Então, a Bíblia está explicando por que a mulher deve ser submissa. Por que a mulher deve apenas ajudar e não ter toda a bagagem nas costas. Por quê? Porque o homem chegou primeiro. Desde o começo foi assim, desde o Gênesis foi assim, porque Adão veio primeiro e depois a mulher. É o mesmo princípio da primogenitura. Por exemplo, se eu saio, eu vou ali na cantina comer um pastel e deixo minhas filhas aqui. É claro que eu não vou fazer isso, né? Eu deixo minhas filhas aqui. Quem que vai cuidar das menores? É a maior, é a Gabriela, porque ela é primogênita. Na ausência dos pais, a mais velha cuida. Por quê? Porque a Gabriela chegou primeiro. Quem chega primeiro tem maior responsabilidade, tem o dever de receber direção. Você sabia, presta atenção agora, muita atenção. Você sabia que lá no princípio, lá no Gênesis, Deus não disse para Eva, não pode comer desse fruto aqui, tá? Sabia disso? Deus não disse para Eva isso. Lá no Gênesis, Deus disse isso para Adão.
Quer ver? Abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz. E o Senhor, Deus, deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Tá bom. Agora vamos pro esse é o versículo 17, né? Agora vamos, versículo 16 e 17. Agora vamos pro versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou e fechou o lugar com a carne. E o versículo segue e mostra que dessa cirurgia, a primeira cirurgia, saiu Eva. Quando Deus falou para Adão, ó, não come desse fruto aqui, viu? Porque é perigoso. Seus olhos vão se abrir e vocês vão perder toda a inocência. Eva nem tinha nascido, não. Nem tinha sido criada. Eva nem tinha sido criada. Sabe o dever de quem que era falar para Eva que não podia comer daquele fruto? De Adão. Quem tinha a responsabilidade de falar para Eva, não coma, Eva, eu sei que é bonito, mas não coma? Adão. E não falar só uma vez, falar várias vezes. Encucar, falar sempre. Porque se eu falar uma vez só para minhas filhas, elas vão chegando devagarzinho, elas vão brincando, elas vão rodeando. Eu tenho que falar sempre, até elas crescer. Elas estão com 2 anos, as menores. Eu tenho que falar sempre. A Gabi está com 11, eu ainda estou falando. Ela vai chegar aos 15, eu ainda vou falar. Ela vai chegar aos 18, eu acho que ela vai casar, vai ter filho, eu vou continuar falando. Tem que falar sempre, Sacerdotes do lar que estão aqui essa noite, fale sempre. Homens não podem deixar de orar, porque eles precisam falar sempre. Homens não podem deixar de cultuar, porque eles precisam estar em contato com Deus sempre. Teve um dia que Adão descuidou. Faz tanto tempo que Deus falou, acho que Deus nem se lembra. E deixou Eva à vontade. E ela começou a contornar lá o fruto. E aí, sabe o que aconteceu? Eva comeu. Quando ela comeu, não aconteceu nada, absolutamente nada. Deus não mandou um raio para amedrontá-la, absolutamente nada. Aí quando ela pegou o fruto e deu para Adão, come, Adão. Você falou que ia acontecer isso, aquilo, não aconteceu nada, come, Adão. Quando Adão comeu, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. Isso só aconteceu quando Adão comeu, não quando Eva comeu. Fato é que quando Adão comeu, a Bíblia diz que Deus veio falar com Adão. Adão, onde estás? Quem comeu primeiro? Quem comeu primeiro? Mas Deus não falou Eva. Deus falou Adão. Sabe por quê? Porque tem uma responsabilidade que Deus deu para o homem. E muitas das coisas que acontecem com as mulheres, sabe por quê? É porque o homem não está cuidando direitinho. Deus deu uma responsabilidade para o homem. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz assim: vós homens, sujeitai-vos a vossos maridos como a Cristo. Vós homens, desculpa aí. Opa, misericórdia. Está repreendido. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como a Cristo. Aí sabe por que muitas mulheres têm dificuldade de se sujeitar aos vossos maridos? Sabe por quê? Porque eles não se parecem com Cristo. Podemos levantar as mãos? Sabe, quanto mais eu me parecer com Cristo, mais a minha esposa vai se sujeitar a mim. Porque ela tem que se sujeitar a mim como a Cristo. Eu tenho que ser um pequeno Cristo na vida dela. Há alguma dificuldade? Deixa eu perguntar, há alguma dificuldade para a igreja se sujeitar a Cristo? Por quê? Porque Cristo é bom, porque Cristo dá direção, porque Cristo dá provisão, porque Cristo dá proteção. Se o homem se levantar como sacerdote no lar, der direção, der proteção, der cuidado, a mulher vai se sujeitar.
Olha, a Bíblia não está dizendo para a mulher se sujeitar a uma escravatura. A Bíblia não está dizendo para a mulher se sujeitar a uma ditadura. A Bíblia está dizendo para a mulher se sujeitar ao cuidado. A Bíblia está dizendo para a mulher se sujeitar à proteção. A Bíblia está dizendo para a mulher se sujeitar à provisão. Há alguma dificuldade de se sujeitar dessa maneira? Assim como ela se sujeita a mim, dessa forma, eu me sujeito a Cristo com o maior prazer. Eu sou um escravo que tem a chave na mão. Eu sou mordomo. Eu não vou embora, e não vou, porque eu não quero ir, porque eu me sinto bem aqui, eu tenho livre-arbítrio para sair, mas eu prefiro me sujeitar, eu prefiro estar debaixo do senhorio de Cristo, voluntariamente eu estou aqui. Mulheres se sujeitarão voluntariamente se homens forem sujeitos a Cristo. Versículo 15, último versículo. Todavia a mulher será preservada. Por que a Bíblia está falando todavia? Sabe por quê? Que Deus está dizendo que a mulher vai ser preservada? Sabe por quê? Porque a mulher no jardim do Éden não foi preservada. Vocês estão entendendo o contraste? No jardim do Éden a mulher não foi cuidada. No jardim do Éden a mulher não foi protegida. Versículo 15: todavia a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Apesar de Eva ter caído por não ter sido cuidada como deveria, sabe o que a Bíblia está dizendo? Ela será salva se viver o propósito para o qual ela foi criada, como mulher, gerando filhos. Pastor, o senhor está dizendo que a missão da mulher é só gerar filhos? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não, claro que não, absolutamente que não. Mas sem dúvida, é a missão mais extraordinária de uma mulher, gerar filhos. Mas pastor, olha, o que a Bíblia está dizendo aqui? Eva, Deus lhe dá uma missão de cuidar, talvez como você não foi cuidada. Você não foi cuidada, mas Deus vai te dar uma missão de cuidar. Eva, onde você foi ferida, você vai ser poderosamente usada. Porque você sabe o que é querer ser protegido e não ser. Então você vai saber proteger. É por isso que faz parte da essência da mulher a proteção. Entre os seres humanos, entre os animais, não é? Alguém aqui já foi da roça? Já se aproximou de pertinho de um pintinho? Meu Deus, aquilo vira uma onça. Faz parte da essência da mulher a proteção. Talvez ela está fazendo aquilo que ela queria que fosse feito com ela lá no jardim do Éden. O jeito que ela não foi cuidada é a missão que Deus está dando para ela, cuidar. Amém? Agora essa é uma palavra que vai para todos aqui. Onde você mais foi ferido é onde Deus mais vai te usar. Tá? Essa aqui não é só para as mulheres, é para todos. Talvez você foi ferido no seu casamento, mas Deus vai te usar muito nessa área do casamento. Talvez você foi ferido por machismo ao longo da sua história, mas Deus vai te usar muito nessa área para resgatar pessoas do machismo. Talvez você foi ferido, ferida e foi vítima da falta de uma paternidade, pois Deus vai te usar, vai trazer pessoas. Você vai ser um imã para atrair pessoas exatamente nessa situação. Talvez você foi vítima de falta de maternidade, pois Deus vai usar você, exatamente, você vai ser um imã para atrair esse tipo de gente, porque você vai saber cuidar, você vai saber o que te fez falta e você vai dar a essa pessoa. Você não vai negar a proteção a essa pessoa, você não vai negar cuidado a essa pessoa, você não vai negar ensino a essa pessoa, porque lhe faltou ensino, sabe? O que lhe faltou vai ter de sobra na tua vida para você dar para quem vier e precisa, para quem vier na sua direção lhe pedindo. Cumpre teu propósito,
Cumpre teu propósito. Olhe para uma pessoa que está do seu lado e diga: cumpre teu propósito, mulher, ou homem, cumpre teu propósito, homem, cumpre teu propósito, mulher. Não importa quem você é, não viva por comparações. Não queira ser homem se você é mulher, não queira ser mulher se você é homem, não queira ser pregador se você é cantor, não queira ser outra coisa. Se Deus te chamou para isso, cumpre teu propósito. Vai. Deus está te dando todas as ferramentas necessárias para você cumprir o teu propósito, porque quando nós cumprimos o nosso propósito, nós nos tornamos invencíveis. Uns se levantam daqui, outros se levantam de lá. Homens usam as suas armas, mulheres usam as suas armas, e não haverá família destruída. Satanás não destruirá nossa casa se os homens levantarem-se como sacerdote, se as mulheres levantarem-se como mulheres de Deus, adjuntoras, mulheres que sabem cuidar bem da sua casa, mulheres que sabem manter a sua família de modo irrepreensível. Não haverá armas de Satanás o suficiente para destruir o lar que foi firmado debaixo da bênção do Senhor.